Oi, meus seres humanos queridos que têm gordura no fígado, que vocês estão nesse vídeo é porque o fígado está gorduroso e a gente precisa saber o que a gente deve evitar. Hoje nós vamos falar de 7 alimentos que pioram a gordura no fígado. E claro que se você está durante o tratamento, durante o processo de tratamento da gordura no fígado, esses alimentos devem ser evitado. Até porque para gerar gordura a gente teve que mandar uns bichos desses para dentro, não foi? Eu já tive gordura, eu sei como é que é. Fica aí comigo, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Meus amigos, eu tenho um vídeo falando sobre como ocorre a gordura no fígado, mas eu sempre faço uma abordagem inicial porque eu quero repetir isso muitas vezes para que a pessoa entenda. A gordura no fígado não é a gordura em cima do fígado, é a gordura entre as células do fígado. Isso gera um processo inflamatório como qualquer outra inflamação no nosso corpo, destrói aquela célula, cicatriza aquela célula, faz com que o fígado fique endurecido, perca sua função, vire cirrose e até possa virar um câncer de fígado. Eu quero que vocês entendam que essa evolução que eu falei aqui, ela não ocorre de uma semana para outra, pessoal. São anos e anos e anos e anos. A gente tem tempo para agir. Só que é uma doença silenciosa, é por isso que a danada pega as pessoas de surpresa, porque quando dá sinal, é realmente em estágios mais avançados. E como é que você descobre gordura no fígado? Você vai fazer um ultrassom de barriga. Às vezes não tem nada a ver com a gordura no fígado, mas você sentiu um desconfortozinho na barriga, uma dorzinha, ou você foi no ginecologista, no caso das mulheres, tá? E ela pediu um ultrassom para avaliar a saúde da mulher, ou o homem foi fazer um exame de rotina e pô, gordura no fígado. Não se assustem, isso é muito comum. É extremamente comum a pessoa fazer um ultrassom de abdômen e descobrir que tem gordura no fígado. Vamos ao primeiro alimento que deve ser evitado para gordura no fígado. E é os que eu gosto, desgraça. Primeiro alimento são os açúcares refinados. Aqui a gente vai pensar em padaria. A gente entrou na padaria, olhou, aquilo dali é o painel da gordura no fígado. Isso, pessoal, nós estamos falando de bolos, então importa o tipo, com a utilização de trigo, de açúcares. Nós estamos falando de doces, de balas, de sorvetes, e aí você pensa, meu Deus, ele está falando mais de doce, mas o nome da doença é gordura no fígado, então não é a gordura que causa a gordura no fígado? Não, pessoal, é justamente essa que é a questão. Os principais alimentos que geram esse tipo de alteração são justamente os açúcares refinados, ou seja, muitas vezes a gordura que você consome, dependendo da gordura, se for alguma que tenha ômega 3 ou um azeite extra virgem, ele faz é ajudar a reduzir a gordura no fígado. É claro que também tem as gorduras ruins que podem piorar essa gordura no fígado. Então, de modo geral, esses produtos de padaria, açúcares refinados, eles têm que ser evitados. É claro que você não precisa nunca mais comer aquilo, mas durante o seu processo de tratamento, o ideal é que você, claro, evite ou tire eles da sua dieta, dependendo do grau de gordura no fígado, de esteatose hepática que você está tendo. Se o paciente chega e descobre que está com uma gordura no fígado, grau 3, ele tem que ter atenção, pessoal. A gente já está falando de um estado avançado. Ele não pode brincar, porque ali, se ele deixar permanecer, ele vai ter lesões irreversíveis do seu fígado. Não tem brincadeira. A intensidade do tratamento vai depender da intensidade da sua doença e, claro, do que causou aquela doença, né?
porque tem a doença de base que gera gordura no fígado. Então, esse excesso desses açúcares refinados agrava o processo inflamatório, gera deposição de gordura entre as células do fígado e, consequentemente, gera gordura no fígado. O segundo desses alimentos, pessoal, são os refrigerantes, sucos e bebidas industrializadas. Por quê? Porque são substâncias que são cheias de frutose, que sobrecarrega o fígado, principalmente aquelas bebidas light ou bebidas zeros, não são boas opções e elas têm que ser evitadas. O terceiro desses alimentos que devem ser evitados, e aqui é um tipo de gordura, mas não é aquela gordura boa que eu falei, são as frituras e fast foods. Fast foods, pessoal, e aqui a gente vai incluir no fast food não é só aquele sanduíche famoso que a gente come por aí, não. A gente vai incluir coxinha, pastel, risole, aqueles negócios gostosos que o pessoal enche a boca de água. Aquilo ali é que gera esse problema também. Por quê? Porque esses alimentos são ricos em gorduras saturadas. E isso é um problema para a nossa saúde. Ah, mas eu vi que no outro vídeo tu falou que tem gordura, ômega 3 é bom e azeite. É sim, é bom. Mas também tu não vai usar em excesso. E essas gorduras, esse tipo de gordura inflama e gera intoxicação do fígado. O quarto desses alimentos não é um problema de todo mundo, mas é o álcool. E o que não falta é gordura no fígado causado por álcool. O excesso de álcool também pode gerar gordura no fígado. Pasmem. E isso a gente está falando, pessoal, até em pequena quantidade, tá? O álcool em pequena quantidade, ele também tem um efeito tóxico ao fígado. Mas é claro que ele em pouca quantidade, ele tem um efeito menos deletério do que aquele paciente que consome quantidades exageradas de álcool, né? O famoso pinguço. E o álcool, diferente de outras coisas, o ideal é que ele seja cortado por completo do paciente que está fazendo o tratamento da gordura no fígado. O quinto desses alimentos, pessoal, nós vamos falar de carnes processadas. E não é que a carne pegou um processo judicial, não é isso. A gente está falando daqueles embutidos. Nós estamos falando de presunto, de salsicha, daquela linguiça tipo calabresa, da própria calabresa, do bacon, do salame. É disso que nós estamos falando, desses produtos processados, que além de uma quantidade exagerada de produtos químicos que geram toxicidade para o fígado, muitos deles têm excesso de sódio e, consequentemente, dificultam muito o trabalho do fígado, gerando sobrecarga. O sexto desses alimentos, farinha branca. E aí, farinha branca, né, pessoal? A gente está falando do que produz o bolo, a massa, biscoito, bolachas, que causam picos de insulina, ajudam e favorece o depósito de gordura no fígado. E o sétimo e última categoria de alimentos que deve ser evitada no paciente que tem gordura no fígado e que vai iniciar seu tratamento são margarinas e óleos refinados. Por quê? Porque são fontes de gorduras trans e radicais livres. Radicais livres são tóxicos, geram processos inflamatórios. O que a gente precisa são de alimentos antioxidantes, tá? Que o antioxidante combate o radical livre, ou seja, prefira o azeite extra virgem para fazer seus cozimentos, sem fritura. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos prediletos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês. Fui!